Boa noite, meu nome é Alessandra. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do Centro Espírita Discípulo de Jesus, que vocês estão me dando, de fazer esse estudo aqui sobre as preces pelos outros, que é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, livro fundamental na doutrina espírita. Eu estava analisando em que parte esse capítulo, essa parte, né? Em que parte esse item está inserido, e o que eu percebi é o seguinte, né? Há uma organização da seguinte forma. Primeiro, preces em geral, onde está incluído o Pai Nosso. Depois, preces para si. E, finalmente, preces para os outros. Em algumas traduções do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito preces para os encarnados. Posteriormente, preces para os desencarnados e, finalmente, preces para os doentes e obsediados, né? Então, eu acho bem interessante essa forma como foi dividida, porque, em geral, onde está o Pai Nosso, depois preces para si, depois para os outros, sejam encarnados, desencarnados, doentes, passando por questões de obsessão, né? Isso nos faz lembrar e pensar sobre o maior ensinamento que o Cristo deixou. Qual é? Segundo ele mesmo, o maior mandamento seria, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é um convite a fazer essa conexão com Deus através da prece. Inclusive, o Pai Nosso abre esse capítulo do Evangelho. Logo depois, a prece para si, para o autocuidado e, posteriormente, para os outros. Ou seja, precisamos estar sempre em conexão com Deus. Essa é uma forma de amá-lo, de reverenciá-lo. Precisamos cuidar da gente, dedicar a gente todo o alto amor possível, inclusive fazendo oração, né, por nós mesmos. E, posteriormente, fazendo a caridade, amando o nosso próximo através das preces. Então, para que possamos direcionar as preces aos outros, ajudar ao próximo, também é interessante direcionar as preces a nós mesmos, porque precisamos, né? Então, é interessante a forma como foi organizado, né, o Evangelho, que Kardec, sob a orientação dos espíritos de luz, dos grandes tarefeiros, né, do Pai Maior, a forma como isso foi organizado, lembrando demais o maior ensinamento de quem é cristão. Porque quem é espírita não pode esquecer que toda doutrina é baseada em Jesus, né? Então, primeiramente, somos cristãos e esse é o maior mandamento. É isso que devemos buscar, esse amor a Deus, a si e ao próximo. Essa tríade, né, deve movimentar as nossas vidas e todas as nossas buscas. Bem, a parte que se chama preces pelos outros ou preces pelos encarnados, em alguns livros, ela é dividida nos seguintes itens: alguém em aflição, ação de graças por benefício concedido aos outros, inimigos, ação de graças por benefícios concedidos aos inimigos, inimigos do espiritismo, criança que acaba de nascer e agonizante, né? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que em cada uma dessas preces, que são sugestões, né, dos amigos espirituais, Kardec organizou aqui essas sugestões, na verdade fica bem claro que não é nenhuma fórmula presa, né, que a prece principalmente deve vir do coração. A gente percebe a importância da prece na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, porque é uma forma de exercer a caridade, que é uma das recomendações da doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Então, direcionar esse amor através da prece ao próximo é uma forma de amor ao próximo, é uma forma de praticar a caridade aos nossos irmãos. E vamos ver como isso fica claro através da elucidação de Kardec. Logo no primeiro item, quando ele fala de fazer prece por alguém em aflição,
a gente percebe o seguinte comentário. A prece tem um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o objetivo de lhe fortalecer o ânimo. Ele esclarece que quando alguém está passando por uma prova, por uma aflição, não necessariamente a nossa oração vai tirar aquela prova do caminho dele, se for uma necessidade real para o crescimento. Só o Pai vai saber. Mas o que é interessante é esse comentário de Kardec falando que a prece é uma corrente fluídica, ou seja, é matéria, é energia que pode alcançar o outro. Às vezes nós estamos tão preocupados em dar presentes materiais para as pessoas e podemos dar esse presente, né? Presente energético, que é a nossa oração. Então, se uma pessoa está passando por uma aflição, uma dificuldade, faça uma prece por esse irmão, que é uma forma de dar ao seu coração, né? A sua energia real que tem dentro de si verdadeiramente para o outro. Essa é uma forma de ajudar o irmão. E segundo o que está escrito aqui, se não for possível tirar, né, essa prova do caminho deles, ele precisa passar por essa expiação, essa prova, com certeza essa oração vai fortalecer o ânimo. Tem um livro, né, muito utilizado no movimento espírita, do Leon Denis, que se chama As Potências da Alma. Nesse livro, Leon Denis esclarece, né, como dentro de nós há forças latentes. Nós fomos presenteados, né, pelo Pai com essas forças. Elas estão dentro de nós e muitas vezes escondidinhas, não percebemos. E às vezes a prece que fazemos por nós mesmos ou pelo outro fortifica esse poder que está dentro da gente, né? De ter vontade, de ter ânimo, de seguir. Bem, na prece tem uma parte que eu quero comentar com vocês, eu vou comentando algumas partes, né? Diz o seguinte: dá-lhe também a força de não se entregar ao desespero, que lhe faria perder os frutos do seu sofrimento e tornaria sua posição futura ainda mais difícil. Todo sofrimento, toda dor tem motivo de ser na nossa vida, né? E quando acontece, nós temos que aproveitar para aprender com aquela dor. Quando não aprendemos, aquela dor se repete em nossas vidas, né? Isso os orientais chamam de roda de Sansara, né? A roda das reencarnações. Então, muitas das vezes, passamos várias vezes pela mesma situação, às vezes na mesma reencarnação. Já deve ter acontecido com vocês, de passar pela mesma situação, ou no ambiente profissional, ou no ambiente pessoal, ou no ambiente social, em um âmbito da sua vida, e parece que aquela situação vai se repetindo e não para nunca. Isso é porque não foi aprendido. A mensagem que a dor quer passar não foi apreendida. Então, por isso que se repete. E aqui Kardec diz de maneira muito clara, né? Nós temos que solicitar para o irmão a força para ele não se desesperar, porque senão ele perde grande parte dos frutos da sua dor. Se a dor vem com o motivo de nos ensinar, ela vai nos trazer frutos, certo? E se nos desesperamos, se nos revoltamos contra Deus e não aceitamos aquele momento, aquela dor, o que vai acontecer? Os frutos, se não reduzidos, né, vão ser completamente não aproveitados, vamos ter que passar por tudo de novo. Então, precisamos ter coragem de passar pelo momento da dor. O item 2 é ação de graças por um benefício concedido aos outros. E Kardec diz: aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem do seu próximo. Então, é algo para nós pensarmos, né? Por que às vezes temos tanta dificuldade em agradecer quando alguém recebe um benefício? Porque geralmente agradecemos só quando nós recebemos. E quando o nosso irmão está numa situação boa, por que ainda somos assaltados, né, pela inveja, que é um sentimento. Não sei se é um sentimento, mas é algo que ainda existe em nós, né? Então temos que prestar atenção nisso, tá bom? E buscarmos também fazer oração de agradecimento, né? Ele chama de ação de graças quando alguém for beneficiado, e não nos deixarmos alimentar pelo sentimento de inveja. Dentro da prece diz o seguinte: afastai de mim todo sentimento de inveja, disse um. No item 3, temos oração por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Então, gente, Kardec faz o seguinte comentário: amai aos vossos inimigos. Nesse ensinamento estão contidos a maior grandeza e a perfeição da caridade cristã. Quando Jesus falou, né, para amarmos nossos inimigos, temos um grande desafio, porque na maioria das vezes temos raiva,
né? Ou pelo menos uma certa implicância, né? Um mal-estar de ver aquele irmão, ou tentar não desejar o mal daquele irmão. Ainda estamos nessa faixa vibratória, né? Por isso estamos na Terra. Então, nós temos que buscar tirar esse sentimento de nós, né? E a oração é um excelente exercício. É um excelente exercício. Então, quando oramos pelo irmão, que é nosso irmão, todos somos filhos do mesmo pai, não podemos esquecer isso. Não existe o derrotado, o vitorioso, o certo, o bom, o com a razão, sem razão, o certinho e o condenado, porque para Deus todos somos seus filhos. Então, independentemente de quem está com a razão, todos temos a mesma destinação, que é a felicidade. E não adianta eu ter a felicidade, ser vitoriosa, enquanto o outro está no chão. Né? Não importa quem seja o outro. Então, Deus não faz distinção entre seus filhos, certo? Então, como nós que somos imperfeitos, que somos poeira cósmica, podemos fazer, certo? Se Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador de tudo, ele não é alguém que fica o tempo todo julgando, ele simplesmente permite que cada um, pela lei da consciência, colha os frutos da sua ação, mas ele não é alguém que fica eternamente, né, aquele velhinho julgando, castigando, ele não é isso que representa. Hoje já temos essa visão, né, que a lei de ação-reação é uma lei que está ali permanente, e Deus ama pelos seus filhos, ele só tem amor, ele não fica chateado, ele não tem ódio, são sentimentos humanos, né? Então, na prece se diz o seguinte: nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de pagar-lhe o mal com o mal penetrem no meu coração, pois o ódio e a vingança são próprios dos maus espíritos. Que, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, ao lhe pagar o mal com o bem e auxiliá-lo, se isso estiver ao meu alcance. Então, não vamos perder essa oportunidade. Se surgir um momento de ajudar o meu próximo, que eu aproveite essa oportunidade. Não importa se ele praticou mal contra mim, se ele não foi legal comigo, mais de mérito ainda eu terei de vencer, ultrapassar esse sentimento e chegar lá. Né? Diz Jesus também no ensinamento seu, que se eu for a um templo adorar o Pai e tiver alguma inimizade, que antes eu volte e corrija essa inimizade. Então, no caminho para a chegada até o Pai, o retorno à casa do Pai, né, a grande parábola do filho pródigo, tem lá, o meu inimigo ou os meus inimigos estarão lá nessa estrada. Né? Então, eu preciso corrigir, eu preciso fazer as pazes, mesmo que ele não queira, eu não preciso estar colado com ele, mas mentalmente orando por ele e torcendo para ter uma oportunidade de ajudar, de corrigir esse problema, eu estarei no caminho de Deus, o caminho que Deus quer para mim. Se eu ainda não tenho força para isso, eu oro por ele, porque eu estou jogando a minha vibração de amor e com o tempo esse sentimento ruim vai ser corrigido. Tá bem, meus irmãos? Que tenhamos forças para fazer isso. O próximo item é um pouco mais difícil ainda, né? Que é a ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Muitas vezes dizemos que não temos mais raiva, não temos mais ressentimento, mas quando uma pessoa que nos fez mal está numa situação muito confortável e a gente numa situação muito ruim, né? Nós mesmos numa situação ruim, a nossa tendência é não se sentir bem com essa situação. E não deveria ser assim. Né? Se alguém que te fez mal está muito bem recebendo benefício, o Evangelho está nos recomendando o quê? Fazer uma ação de graça, fazer uma oração pelo bem recebido a esse irmão. Se eu não consigo ainda verbalizar, estar com esse irmão e dizer que bom, né, para que ele não... Claro, não é de uma forma debochada, mas de uma forma autêntica, fazendo as pazes, que eu faço através da minha oração. Que a minha oração, como foi dito lá no início, todo momento eu vou repetir, é uma corrente fluídica, energética, é matéria que chega até esse irmão. Matéria rarefeita, né, que chega até esse irmão e vai promover nele alguma abertura para, quem sabe, um dia esse ódio, esse ressentimento, esse mal-estar serem amenizados, né? E Kardec diz que não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhes desejar o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes acontece. Então, gente, esse é o nosso desafio, esse é o convite do Evangelho, esse livro maravilhoso, né? Esse pão sagrado que nos foi presenteado pelo Pai, é realmente usar a oração como instrumento de aprendizagem dos nossos sentimentos. É um trabalho com os nossos sentimentos. À medida que eu estou tentando jogar o melhor das minhas emoções para aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade, eu estou trabalhando as minhas emoções, eu estou trabalhando os meus sentimentos e amenizando
o que há de pior em mim. Tá bom? Na prece diz, né, bons espíritos que me protegeis, não deixeis que eu sinta por isso nenhum desgosto, que a nossa tendência humana é a tendência da natureza que precisamos vencer, né, esse desgosto de ver quem nós ainda não gostamos infeliz, ou melhor, desculpa, feliz, ainda temos dificuldade, né. O próximo item é pelos inimigos do espiritismo. Kardec faz um seguinte comentário: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade só para si e recusá-la aos outros, é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade, do amor ao próximo. Então, meus irmãos, quando alguém não gosta do espiritismo, não concorda com o espiritismo, esse não é um problema para levarmos para o nosso lado pessoal. Até porque nós não somos donos da verdade. A verdade é algo muito complexo e muito maior do que o que nós temos acesso. Nós temos acesso a parcelas de verdade. Cada um de acordo com o seu entendimento, com a sua abertura, com o seu coração, com a sua cultura, com a sua condição histórica. Então, cada um de nós só tem acesso a uma parcela desse conhecimento. Nós não podemos empurrar, obrigar alguém a partilhar do mesmo pensamento nosso. Isso vale não só para a religião, mas para a questão política, questão filosófica, opiniões de uma forma geral, né? A gente vê hoje nas redes muitas pessoas brigando, tendo ódio uma das outras, levando realmente para o pessoal uma divergência de opinião. Como, na verdade, que a gente vê aqui a opinião de Kardec sobre isso, que a liberdade mais inviolável, ou seja, que nós não devemos, né, infringir, é a de pensar. Cada um tem o direito de ter o seu pensamento e não cabe a nenhum de nós julgar. Por isso que Jesus nos ensinou, não julgueis. Nós não temos condições de julgar. Como eu falei anteriormente, somos poeira cósmica. E já que somos poeira cósmica, né, dentro desse mundão, desses multiversos que existem por aí, né, que estão em movimento o tempo todo, trabalhando o tempo todo, dentro da gente, fora da gente, nosso corpo está aqui se movimentando, o planeta está girando. Quem somos nós? Quem é esse eu, né, que se julga superior a tudo isso? Se Deus nos julga, se Deus deixa o momento de cada um, por que nós vamos julgar? Eu acho que isso deve se expandir não só para questões que vão além da questão religiosa, mas também de outras religiões, né? Então, nós temos que garantir o direito do outro defender a sua opinião, tá? Hoje nós vivemos um momento de muita intolerância religiosa, pessoas invadindo o terreiro, principalmente contra as religiões de matriz afro-brasileira, né? Então, essas religiões sofrem muito preconceito. E nós somos aqueles que julgamos, muitas das vezes, as pessoas que entram, quebram o terreiro, também não devemos exercer esse papel, né? Não devemos compactuar, devemos fazer um papel de um diálogo saudável, um debate saudável sobre isso, e jamais cometer uma atrocidade dessa, de desrespeitar o movimento religioso de cada um, porque independentemente da crença, né, só o fato de estar aproximando aquele ser do seu Deus interior, da sua conexão, né, com o divino, é algo sagrado. Então, não importa a forma como esse sagrado se apresenta para o outro, né? Até porque tem uma questão cultural, uma questão histórica, uma questão da vivência de cada um. Quem somos nós para julgar? Então, Jesus foi muito sábio quando falou não julgueis. Nós não temos condições de julgar. E isso fica bem claro nesse ensinamento de Jesus, né? Então, devemos respeitar a liberdade de pensamento de cada um, e aqueles que não respeitam a nossa liberdade, dá tempo ao tempo, né? Então, a orientação qual é? Fazer prece. Vamos orar também por esses irmãos, porque um dia todos nós teremos acesso a uma verdade superior a essa que nós temos hoje, né? E nem mesmo os espíritos superiores brigam, né? Eles que detêm muito mais conhecimento que nós não ficam brigando pelas suas doutrinas, pelas suas visões, né? Eles respeitam profundamente o movimento de pensar do outro. Então, por que nós vamos agir de forma diferente, meus irmãos? Imagina desrespeitar o movimento do outro. Se formos desrespeitados, devemos perdoar e não nos entristecermos por isso, né, mas buscarmos a conexão com o Pai e mais consolidação da nossa fé. Porque quando nós temos certeza, né, numa fé, numa questão religiosa que nós estamos defendendo, no caso aqui, a doutrina espírita, não devemos depender também de opiniões de terceiros,
né, para validar essa fé, se você tem certeza. Então, a psicologia diz isso, né? Se você está o tempo todo precisando que outros reafirmem a sua fé, parece que falta uma certeza. Né? Então, a pessoa que vai lá e quebra, destrói a fé do outro, seja através da violência física, quebrando materialmente objetos, ou também, às vezes, do debate. Porque, às vezes, principalmente quem domina, né, o dom da palavra, às vezes, com a palavra, fere e mata. É violento com o outro, né? Oprime o outro e mata o outro, né, através da palavra. Então, devemos ter cuidado com a nossa violência interna também, tentar trabalhar essa violência e buscar ser suave com o outro. Dialogar no campo do debate sempre. Né? Kardec diz ainda que a perseguição é o batismo de toda ideia nova. Grande e justa, ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. Então, qualquer ideia nova que surge sempre tem um debate. Né? Não houve ideia nova no mundo que não tenha gerado uma discordância, um debate. Isso faz parte, tá bom? Até porque é algo novo, é algo que as pessoas não conhecem, e mesmo que hoje rebatam, pode ser que um dia sejam adeptos. Isso já deve ter acontecido com vocês em diversos aspectos da vida de vocês, comigo já aconteceu, de determinada atitude ou situação que eu não aceitava e depois, com o tempo, perceber que aquele era um bom caminho, né? Ou vice-versa, eu cometer diversos erros que agora eu condeno, mas um dia eu cometi. Então, é nada como um tempo, né? E nós somos muito impermanentes, por isso que não devemos julgar. Não devemos julgar esse irmão que se diz inimigo do espiritismo, porque certamente ele está sendo movido por forças que ele mesmo desconhece dentro dele, e quem conhece 1% do evangelho deve buscar o perdão. Né? Não devemos buscar ter a razão absoluta de nada, né? Somos poeira cósmica, entreguemos ao Pai. Depois, uma outra prece recomendada é prece por uma criança que acaba de nascer. Eu acho muito interessante, feliz o comentário de Kardec aqui. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve lhes proporcionar um meio de adiantamento. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual empregue o tempo que devem passar na Terra. Então, quando uma criança, né, quando o espírito reencarna através da criança, com certeza ele vai passar por momentos difíceis. Todos nós passamos, né, em níveis diferentes, em graus diferentes. Claro que o outro está passando pode parecer leve para mim, mas só o outro sabe, né? Cada um sabe de si, dependendo da sua bagagem emocional, espiritual, histórica, etc. Mas o fato é que todos nós não estamos na Terra a passeio. E todos nós temos nossos momentos difíceis de dor. Então, quando uma criança nasce, é um bom momento de se apelar ao Pai, para que ela tenha força, para que ela consiga enxergar dentro dela todas essas potências. É muito bom fazer essa oração quando o ser está dormindo também, em desdobramento espiritual, pedir que ele encontre, né, com seus mentores, com seus guias espirituais. Isso não só para a criança que acaba de nascer, mas qualquer criança, né? Para quem é mãe, pai, sobrinhos, para quem tem sobrinhos, afilhados, alunos, né? Pessoas queridas. Pedir para que durante o sono esse ser seja supervisionado, para que ele tenha abertura, né? Para se tornar acessível pelo seu mentor, seus guias espirituais, que possa sempre estar reciclando o seu planejamento reencarnatório, ser orientado para tomar as melhores decisões, que às vezes uma decisão nossa muda toda uma história. Né? Então, o que a gente puder orar para esses seres que estão ainda mais abertos ao plano espiritual, oremos, né? Oremos, porque é muito importante, as responsabilidades na Terra serão muitas, poderão evitar muita dor, de acordo com as escolhas. Então, é nesse sentido que nós devemos orar. Na prece se pede também pelos pais, né, dessas crianças, para que eles tenham sabedoria de guiá-los no caminho do bem, que realmente é uma tarefa que não é fácil educar, né, meus irmãos. E por último, a última prece que aparece aqui, né, nesse item, né, para os outros, é por um agonizante. Agonizante é aquele que está doente e próximo, né, ao desencarne. E Kardec diz o seguinte: a agonia é o início da separação da alma do corpo, né? Então, é um processo que pode não ser fácil, né? E a nossa oração, a nossa corrente fluídica só vai ajudar.
ninguém desencarna sozinho, provavelmente o espírito está ali amparado, e as nossas orações só vão fortificar a abertura desse espírito que está desencarnando a esses assistentes do plano do espaço, tá bom? Kardec diz ainda, a prece exerce uma poderosa ação benéfica no momento do desencarne. Então, que oremos por esses irmãos que estão nos hospitais, que estão nesse processo de desligamento, que são muito necessários, né? Não pensemos que, porque não morre logo, porque fica toda a vida em coma. Deus sabe o porquê. Aquele é um momento em que necessário para o desenlace, e muitas das vezes queremos antecipar, queremos que termine logo o sofrimento, só que aquele momento que o espírito está ali, ele está evitando muito mais sofrimento no plano espiritual, porque já está preparando o desencarne a cada momento, a cada lacinho, né, do cordão energético que nos liga, está sendo desatado. Então, é um momento muito importante que requer toda a nossa assessoria, se for necessária, porque nós temos essa força dentro de nós, como foi dito por Kardec, né? Então, meus irmãos, dentro dessa prece, Kardec fala o seguinte: dá-lhe a força para suportar os últimos sofrimentos que ela deva passar na Terra para seu adiantamento futuro. Então, tudo tem porquê, né? Tudo na Terra está em harmonia. A questão é que nós não temos ainda condições intelectuais e morais para entender, mas devemos ter isso em mente, confiar nesse pai e mãe, né, que é Deus, que é tudo isso e muito mais. Ele está no controle de tudo, confiar que está tudo em harmonia, tudo em movimento, e nós fazemos parte de um plano muito maior. As preces representam a nossa colaboração com o cosmos, usando o nosso poder criador, né? Nós somos capazes de gerar vidas materiais, né? O Pai nos concedeu essa possibilidade. Então, nós podemos também gerar energias e direcionar essas energias àqueles que estão necessitados. É uma forma de exercitar o amor, é um excelente exercício da caridade e é também uma forma de melhorar a nós mesmos, porque quando beneficiamos outros, isso reverbera em nós. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho, desse livro bendito, maravilhoso, que chegou até nós através da codificação kardeciana. Então, só tenho a agradecer por ter a oportunidade de ter e lido esse livro e de ler sempre. E, assim, se eu puder dar alguma orientação a vocês, é essa. Leiam mais o Evangelho, orem nos seus lares, isso é muito importante, fluidificar o lar, tá? Através, principalmente, de um trabalho, um exercício constante dos nossos pensamentos. Geralmente, se recomenda fazer o Evangelho uma vez na semana, né? Mas se puder trazer para todo dia a oração, se a oração virar um hábito, uma rotina, ao sair de casa, ao voltar, isso só vai te beneficiar e te preparar para aquelas decisões que nós falamos serem mais bem tomadas, aquelas decisões que podem mudar todo um plano reencarnatório, serem mais bem pensadas. Então, a prece nos fortifica, nos conecta ao Pai Maior. Não é à toa que Jesus ensinou o Pai Nosso, né? É a nossa conexão com Deus, né? Uma forma maravilhosa de nos conectarmos a Deus. Então, meus irmãos, para terminar esse momento, esse breve estudo, né, que foi a Graciela, tive a oportunidade de participar dessa casa, né, eu convido vocês a, juntamente comigo, fecharem os olhos e vamos exercitar isso, vamos colocar na prática, né, fazermos uma prece pela humanidade, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: Jesus, Divino Mestre e amigo, aqui estamos, Pai, em seu nome. Rogamos que possamos elevar nossas vibrações para sentir a sua presença, pois tu mesmo dissestes que onde dois estivessem, lá estaria. Aqui estamos em muitos, não estamos sós. E confiamos na sua presença, Jesus, entre nós. Queremos pedir, bom amigo, a todos aqueles que sofrem nesse momento, a todos aqueles que estão passando por provações, a todos na humanidade que estão passando por esse momento turbulento, Pai. Dai a cada um deles ânimo, coragem, força,
cada um daqueles que está ouvindo nesse momento esse estudo, da casa discípulo de Jesus, que sejam felicitados com a sua presença no coração, que possam sentir suas dores diminuídas, que possam sentir suas emoções reequilibradas, que possam sentir você dentro de cada um. Jesus amado, queremos pedir por toda a humanidade e que possamos aumentar esse sentimento de amor cada vez mais dentro de nós, que possamos distribuir mais esse amor entre as pessoas que precisam, que possamos nos melhorar como seres humanos, como espíritos imortais que somos, em passagem na Terra, que nunca esqueçamos isso. Somos seres humanos, estamos seres humanos temporariamente, mas somos espíritos imortais. Que a bênção do Pai Maior, através de Jesus Cristo, chegue a cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Graças a Deus. Tchau, pessoal, que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos fazer de cada dia um momento sagrado. Graças a Deus.